Será que tá com som hoje? Namastê, gente. Então a gente tá aqui, né, com uma série de vídeos sobre o Ayurveda. Sei lá. Aí. Olá, Liliane. Quem vai entrando aqui, me confirma se meu som tá funcionando, porque algumas vezes não tava. Deus, eu tô com reforma aqui, então eu coloquei o microfone para ver se funciona. Tá funcionando? Ah, que ótimo. Fiquei com medo que não funcionasse. Que bom que o som tá funcionando, então. Vocês estão escutando muito barulho aí de construção? Porque a ideia foi colocar o microfone aqui para ver se eu amenizo um pouco essa barulheira que tá aqui em volta. Porque as coisas são assim, né? Quando a gente precisa ali de um momento mais de silêncio, a gente não tem, e tá tudo bem, né? Isso é o universo, essa é a Terra, isso é trabalhar o contentamento e a gratidão, o contentamento com o que eu tenho. O que eu tenho hoje é um lugar com barulho, então tá tudo bem, né? Eu vou tentar fazer o melhor aqui para vocês conseguirem me escutar. Eu até tô meio no escuro aqui porque eu fechei a janela, mas esse é um momento de conexão, né? O nosso momento de reconexão aqui pra gente se reconectar, porque, como eu já disse, né? E eu vou repetir várias vezes, nós somos seres divinos e eternos, nós somos co-criadores da nossa realidade e a gente só co-cria a nossa realidade, a gente co-cria a realidade o tempo inteiro. Mas estar consciente disso é co-criar o que eu quero realmente para a minha vida. Então eu tenho uma escolha, né? E quando eu estou conectado com a minha parte divina, conectado com esse divino, eu co-crio, né, as coisas que eu quero na minha vida. E por isso desse momento de conexão, para que a gente pare, para que a gente se reconecte, porque quando a gente dorme, a gente entra em contato com essa parte mais divina, né? É como se a gente fosse ali viver uma experiência real, como se sabe Matrix, né? O filme de Matrix, né? Aqui na Terra é como se fosse uma experiência que a gente está vivendo, terrena, né? E passageira. Mas existe uma experiência eterna e real, que é o que eu sou realmente na minha essência, né? A minha consciência. E quando eu durmo, eu tenho esse encontro com a minha consciência. E quando eu tenho esse encontro com a minha consciência, eu me conecto, né? A ideia olá, Rebeca, olá. A ideia, né, dessa conexão é a mesma ideia da meditação, é a mesma ideia da yoga, das práticas de yoga, é a mesma ideia do Ayurveda, que é a ideia de eu estar conectado comigo, conectado com o meu eu interior, conectado com a minha real essência, né? Eu não viver uma vida identificado com coisas que eu não sou, porque são nesses momentos que eu gero mais sofrimento na minha vida, né? Dentro do Ayurveda, isso tem um nome que se chama Prajnaparata, que é você se identificar com o que você não é. Então, eu me identifico com o meu corpo físico. Eu vou envelhecendo, eu sofro, porque eu acho que eu sou meu corpo físico. Eu me identifico com o meu namorado. E daí eu acho que aquele namorado é meu, né? Aquilo é meu, sou eu. E daí eu sofro, porque eu tenho medo da perda. Então, isso é ilusão de Maia que a gente vive, né? Um mundo de ilusão. E quando eu estou conectado comigo, quando eu estou entendendo a minha real essência, eu entendo que eu sou realmente, eu paro de sofrer tanto, porque eu entendo que eu sou um ser eterno e limitado. E eu entendo que isso que eu estou vivendo aqui na Terra hoje é mais um degrau que eu vou subir em direção à minha evolução. Então eu não preciso mais viver uma vida ansiosa. Por que eu vou viver com ansiedade?
sendo que tudo, na verdade, vai chegar para mim. Uma hora tudo vai chegar, eu tenho tempo para isso. Pode ser nessa, né, nessa passagem, pode ser numa outra. A ideia é que eu sou um ser eterno e a minha consciência está aprendendo coisas aqui na Terra, nessa experiência que eu estou vivendo. Então eu não preciso ter ansiedade. Eu tenho que ter paciência e conseguir absorver ao máximo possível tudo que eu tiver para viver por aqui. Isso é viver uma vida muito mais em paz, sabe? Uma das grandes crenças que o ser humano tem, que todo ser humano praticamente tem, e que a gente vai tentando destruir ela, né, com essas lives que a gente está fazendo, com o conhecimento, com os estudos, é de que somos seres eternos e que isso daqui não acaba e que a gente continua e que isso daqui é uma experiência para a nossa evolução. Porque quando eu começo a entender que eu sou eterno, as coisas começam a fazer muito mais sentido na minha vida. Sabe, eu paro de lutar somente por coisas físicas e eu começo a entender a minha real natureza aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou buscando? Sabe, qual que é o meu propósito de vida? Porque são esse tipo de coisas que vão fazer a diferença para a minha consciência, que é eterna, né? Então, a vida passa a fazer muito mais sentido quando eu destruo essa crença de que eu não sou um ser eterno. Deixa eu só enviar aqui, gente, para o pessoal que está assistindo. Eu não enviei para ninguém, só entrei e comecei a falar aqui hoje. Deixa eu mandar aqui, que hoje a live é boa, a gente vai falar de digestão, vai falar de Ayurveda, filosofia, a medicina tradicional que eu amo de paixão. Sempre tem um pouquinho de yoga, né? Porque não tem como. Então deixa eu enviar aqui só, e daí a gente já... para que as pessoas que estão assistindo aqui comecem a entrar. Então, como eu estava dizendo, né? É a gente tomar consciência do que a gente é na real, e que a gente é de verdade, né? E quando a gente toma essa consciência de verdade, que nós somos co-criadores, que a gente cria a nossa realidade, que cada pensamento nosso está criando algo na nossa vida, a gente para ter responsabilidade. Responsabilidade sobre o que eu penso, né? Responsabilidade sobre o que está dentro de mim. Porque se eu estou criando tudo que eu estou pensando, então eu tenho que pensar no que eu estou pensando, né? Então eu tenho que conseguir controlar o que eu estou pensando para canalizar esses pensamentos porque eu quero criar na minha vida. Senão eu vou criar um monte de coisa que eu não quero. E como eu já disse para vocês aqui, e eu vou repetir várias vezes, o áudio está baixo. Então, na verdade, assim, é que está com o áudio do microfone hoje, porque está tendo uma construção aqui. E daí eu tô tentando falar por aqui, gente, porque senão vocês vão escutar só barulho de construção aí do lado. Vê se aumentar um pouco aí dá certo. Mais alguém tá achando que tá muito baixo o áudio? Me diz aí. Então, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. E a gente cria tudo. Agora ficou bom? Boa. Então, a gente cria tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa. Absolutamente tudo que eu estou pensando, eu estou criando. Então, quando eu tenho consciência disso, eu começo a olhar para os meus pensamentos e falar, opa, acho que não é legal pensar isso. Escolher o que eu vou pensar, né? Como a gente falou, a Ayurveda, né? Ayu, que é vida, né? E a vida para o Ayurveda compõe o nosso corpo físico, os nossos sentidos, a nossa mente, a nossa alma. Os nossos sentidos, eles absorvem as coisas ao nosso redor, né? E através dos nossos sentidos a gente absorve e a nossa mente, ela vai decodificar aquilo pra gente, vamos dizer assim. Então eu também escolho o que eu vou assistir na minha vida, né? O que eu vou ver, o que eu vou viver, porque tudo isso vai me ajudar a criar a minha realidade. Então, se eu tô ali assistindo um monte de coisa de assassinato, de morte,
eu estou vendo para mim que aquilo é uma realidade, que aquilo é uma possibilidade de vida. E a minha mente faz o quê? Ela codifica aquilo como podendo ser real para mim. E daí eu crio esse tipo de coisa na minha vida. Então, eu tô lá assistindo um monte de jornal que tem um monte de roubo de carro, um monte de coisa. Um monte de coisa ruim. A minha mente entende que aquilo é real. E que aquilo existe aqui na realidade. E que eu posso passar por aquilo. E daí, inconscientemente, sem perceber, né? Eu crio roubar meu carro. Eu crio ser assaltado na rua. Eu crio perder minhas coisas. Então, somos co-criadores. E a gente só vai conseguir realmente dominar isso quando a gente está conectado. Quando a gente para, quando a gente tem momento de silêncio. Quando a gente silencia e olha para a gente e observa o que eu estou pensando, o que minha mente está gerando, que tipo de pensamento que eu estou gerando. Porque esse tipo de pensamento está gerando o que na minha vida? E lembrar que a gente tem que olhar para a nossa vida e entender que a nossa vida é um reflexo do que está dentro da nossa mente. Então, assim, Deus, essa energia em potencial, nos deu algo muito palpável para a gente entender o que está dentro da gente. Primeiro, nosso corpo físico. Então, você olha para o teu corpo físico para entender o que você tem dentro de você. Então, se você tem dor, se você está doente, se você tem desequilíbrio, quer dizer que aí dentro não está tudo bem, porque você está gerando isso. O teu corpo físico é um reflexo do que você tem dentro de você. E a sua vida, tipo, tudo que você vive na tua vida também. Então, o teu relacionamento, o seu trabalho, o seu financeiro, tudo isso é um reflexo do que está dentro de você. Então, não tem aquela história, né, daquela pessoa que sempre tem um relacionamento e daí ela é passada para trás no relacionamento. Daí ela pega e arranja outra pessoa no relacionamento e daí ela é passada para trás. Daí aquela pessoa é chamada de dedo podre, né? Então, essa pessoa, na verdade, ela tem alguma crença dentro dela, aonde ela acredita que as pessoas são assim e ela encontra pessoas assim na vida dela. Para quê? Para validar aquela crença dela. Então é a gente começar a olhar para a nossa vida para entender o que está dentro da gente, o que é que eu estou criando e o que é que eu quero criar realmente na minha vida. Porque a partir do momento que eu entendo que eu sou um co-criador, eu escolho o que eu quero criar. Eu não saio criando qualquer coisa. Então eu observo a minha vida, eu observo o espelho da minha vida, eu observo o meu corpo. Para quê? Para olhar para dentro de mim, entender, né? O que é que eu estou criando na minha vida, o que é que eu quero criar na minha vida. E a gente está falando bastante disso aqui, né? E não adianta nada, né? Falar um monte e não ter técnica para modificar essas coisas. Então, para quem está chegando hoje, que tem bastante gente diferente aqui, né? Eu trabalho com medicina ayurvédica, com yoga, já estudei diversas terapias e a terapia quântica também. E isso da gente trabalhar com a cocriação é trabalhar com a quântica, né, que traz respirações da yoga, então é tudo a união do todo, né? E a gente vai trabalhar a respiração para dissolução dessas crenças, para dissolução dessa energia que está lá na base da nossa coluna e que tem que subir, né? Então, como eu disse, falando em inglês, né? Mas a maioria das pessoas que estão aqui falam em português, então a live tem que ser em português. Mas depois eu posso colocar ela no YouTube e daí dá para você colocar com legenda. Então, a gente tem os 3 primeiros chakras, né? Os centros de poder. Só relembrando, né? Somos um corpo físico, um corpo energético, onde estão as nossas nadis, nossos canais energéticos que circulam o prana. A gente tem os nossos chakras, os centros de poder ao longo da nossa coluna, nesse corpo energético, nosso prana, maya kosha. A gente tem um corpo de sentimentos, que é tudo que eu sinto. Então, felicidade, tristeza, raiva, ódio. Esse corpo de sentimentos é um corpo mais sutil, né? As pessoas que são médiums, elas veem esses corpos.
Depois disso, a gente tem o nosso corpo mental, que é a nossa mente, né? Tem a mente superior, que é mais ligada ao divino, a mente inferior, que é mais ligada ao ego, onde estão esse monte de pensamento que está ali, tudo acelerado, um monte de ideiazinha, um monte de pensamento, que uma hora que esses pensamentos param, eles se materializam. Então é por isso que a gente tem que controlar esses pensamentos, porque uma hora eles vão se materializar. Então, o nosso corpo da mente. E depois a gente tem o Atma, né? O todo, aquele que não é visto, mas que vê a tudo, que é a nossa essência, que é o nosso eu interior, que é a nossa consciência, tá? Então, esse é um ser humano holístico, vamos dizer assim. E com tudo isso, né, lá nos nossos 3 primeiros centros de poder, os nossos 3 primeiros chakras, eles são mais terrenos, são mais ligados à terra. Então, o nosso primeiro chakra, ele tem, a primeira, o principal bloqueio dele é o medo, o sentimento de medo. Então, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de ficar sozinho. O que acontece? Eu bloqueio a energia desse chakra. Eu não me conecto. Ou se eu me conecto muito pouco, tá? No meu segundo chakra é muito ali uma energia de culpa. Então, eu me culpo pelo que eu fiz na minha vida, eu me culpo pelo que eu vivi, eu me culpo pelo que eu não vivi, eu me culpo por diversas coisas. E daí eu nem me permito sentir prazer na minha vida, né? Que está relacionado com esse segundo chakra. E no terceiro é o poder pessoal, o eu sou, né? Quem eu sou aqui na Terra, quem eu sou ser terreno, quem eu sou na minha profissão, o que eu faço, como que eu me defino. Então, são esses 3 primeiros centros, principalmente, que a gente tem que se bloquear para ascender. E através dessa respiração, a gente faz isso, né? Então, a gente vai pegar a energia que está lá no primeiro centro, no segundo, no terceiro, e vai fazer ela subir, ascender, né? Para nossos chakras superiores e para nossa glândula pineal, para que isso possa ser desbloqueado e a gente consiga viver a realidade que a gente quer na nossa vida, né? Tirar essas crenças de dentro de nós. Então, vamos lá, a gente vai fazer a seguinte respiração. Vou explicar tudo de novo e toda vez eu vou explicar de novo, tá? E a gente vai continuando esse trabalho junto. Então, a gente vai inspirar. Enquanto eu estiver puxando o ar, eu vou elevar o períneo, fechar as minhas costelas, puxar meu umbigo nas costas e mentalizar essa energia subindo até a minha cabeça. E junto com essa energia que está subindo aqui na minha cabeça, eu vou trazer o sentimento que me bloqueia. Então, parem por alguns segundos, simplesmente, e observe você e se faz uma auto-pergunta. Qual sentimento não me permite viver a realidade que eu quero na minha vida? Qual é o sentimento que não me permite viver a realidade que eu quero na minha vida? O primeiro que vier é esse que a gente vai trabalhar hoje, tá? Podem ter diversos. A gente vai ter bastante meditação para trabalhar. Então, o primeiro que vier é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Sempre são sentimentos de energia baixa. Inveja, raiva, ódio, medo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai inspirar, elevar a energia junto com o sentimento. Eleva o períneo e fecha as costelas, certo? Então tá, então vamos junto. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas. Vai acendendo essa energia, joga ela na sua cabeça. Segura aqui. Exala, solta tudo. Mais uma vez. Inspira. Fecha as costelas, eleva o períneo, vai subindo essa energia para a cabeça. Segura. Exala, solta tudo. De novo, inspira. Vai elevando o períneo, fechando as costelas, subindo a energia para a cabeça, para a glândula pineal. Imagina a sua cabeça toda dourada, cheia de energia e o sentimento que você quer tirar. Exala. Inspira.
eleva o períneo, eleva as costelas, fecha as costelas, sobe, 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 põe na cabeça, segura, exala, solta tudo. Inspira, fecha o períneo, fecha as costelas, eleva a energia lá da base da coluna, traz o sentimento que você quer tirar de dentro de você junto, leva para a cabeça. Segura. Exala, solta. Quem está chegando agora vai fazendo essa respiração junto. Inspira, puxa o ar. Fecha o períneo, eleva, fecha as costelas. Vai elevando a energia até o centro da cabeça, junto com o sentimento que você quer desbloquear. Exala, solta. Mais algumas, fecha seus olhos agora que eu vou guiando. Fecha os olhos. Inspira, fecha o períneo, fecha as costelas, eleva a energia até a cabeça, junto com o sentimento que você quer tirar. Segura. Exala. Mais uma vez. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas. Traz essa energia lá para a cabeça. Segura. Exala, solta. Vamos fazer a última vez agora. Inspira, eleva o períneo, fecha as costelas. Sobe, sobe, sobe essa energia para a cabeça e segura agora, junto com o sentimento. Segura. 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 Solta, mantém os olhos fechados agora. Percebe tua respiração, percebe teu corpo. Leva atenção para o teu corpo físico, para os pés, para as pernas. Leva atenção para os seus joelhos, para as coxas. Leva atenção para o seu quadril. Leva atenção para o abdômen, para os órgãos internos. Leva atenção para o peitoral, para os braços, para os ombros. Leva atenção para o pescoço e para a cabeça. Visualiza a sua vida nesse momento, como ela é agora. Visualiza você no seu trabalho, você nos seus relacionamentos. Visualiza tudo que você já conquistou, do que você queria. Agradece essa conquista. Nesse momento você também consegue ver quais são as coisas que te impedem de conseguir a realidade que você quer. Agora eu quero que você visualize a realidade que você quer para a tua vida. Se veja no seu trabalho, se veja com a sua família, com as pessoas que você ama. Se veja na sua rotina de vida. Se veja levando algo de valor para as pessoas, para o universo.
Se veja com o corpo físico que você quer para você, com saúde. Veja os sentimentos que isso te trazem. E perceba como você tem que ser para conquistar isso na sua vida. Como é essa pessoa que conquistou tudo isso? Quais são as características dessa pessoa que conquistou essa realidade, que conquistou essa vida? Porque a gente tem que entender que para conquistar a realidade que a gente quer, na maioria das vezes a gente tem que mudar muitas das características que a gente tem. Então, o que você precisa para conquistar isso? Disciplina, responsabilidade, amor próprio, equilíbrio. Observe as qualidades que você precisa. Porque é isso que você tem que criar na sua vida. E veja com essa realidade na sua vida agora. Como é que você se sente? Coloca um sorriso no seu rosto, agradece, porque essa é a primeira materialização dos pensamentos acelerados. Você conseguir olhar para eles. Inspira devagar, vai agradecendo essa realidade que você criou na sua mente. Agradece essas qualidades que você está criando para você, para a pessoa que você é. Agradece o sentimento de bem-estar que você tá por se ver dessa forma e por saber que é possível. Inspira profundo, solta o ar, vem abrindo os olhos devagar. Muito bem. Namastê. Espero que vocês tenham conseguido visualizar a realidade de vocês como vocês querem que ela seja. Quanto mais a gente pratica, como tudo na vida, melhor a gente fica. Então, quanto mais eu pratico visualizar a minha realidade, mais clareza eu ganho da realidade que eu quero. Mas, com mais detalhes, eu consigo criar isso na minha mente. E cada vez isso vai ficando mais próximo de ser algo material realmente na minha vida, tá? Então, quanto mais a gente fizer, melhor. Por isso que de segunda a sexta-feira estamos juntos aqui para fazer essa meditação. Gratidão a vocês que estão aqui. E agora, não saiam daí, a gente vai falar de Ayurveda, a gente não falou ainda, e agora a gente vai falar de Ayurveda. Então, eu vou começar fazendo um resuminho das lives anteriores, tá? A gente falou de Ayurveda, que é Ayurveda, né? Ayu, que é A-Y-U, significa vida. E a vida no Ayurveda, ela é definida por Sharira, que é o corpo físico, e Indriyas, que são os sentidos, os órgãos dos sentidos, o ver, o sentir, o paladar, por Manas, que é a mente, que vai processar e decodificar tudo isso que eu absorvo, e por Atma, que é a minha alma, a minha porção eterna e ilimitada, que a gente falou tanto aqui, que a gente tenta se conectar com ela o máximo possível, porque quanto mais conectada eu estou, mais eu crio a minha vida. E Veda é estudo, então é o estudo desses 4 princípios, né? Dessas 4 partes que o Ayurveda define como vida. A gente falou disso, né? A gente falou que viver o Ayurveda é viver conectado, se conectar com isso, se conectar com você, se conectar com o teu corpo, perceber o que te faz bem, o que te faz mal, porque não é a mesma coisa que faz bem para mim que vai fazer bem para você. Cada ser é único, né? Então eu tenho que perceber o que faz bem para mim, o que faz mal para mim.
Então, eu acho que o Ayurveda, assim, ele tem um conhecimento tão maravilhoso que eu faço questão de passar muito, assim, passar mesmo, né? Que às vezes muito mais até do que uma consulta, é você se autoconhecer, é você entender o que te faz bem, o que te faz mal. Porque quem vai se alimentar é você, né? Quem vai cuidar do seu corpo, da sua rotina, é você. Então, quando as pessoas chegam para fazer terapia ayurvédica, para passar em tratamento em anamnese, a primeira coisa, né, que você tem que saber é você tá afim, você quer fazer essas mudanças, você quer se auto-perceber, porque eu não consigo mudar nada em você, né? O terapeuta ele não cura ninguém, quem se autocura é cada um, porque a mudança está dentro de cada um, a escolha de mudar está dentro de cada um, né? Então, o Ayurveda vai ser essas escolhas que a gente vai fazer, de olhar para o meu corpo, para os meus sentidos, de eu ver aquilo que eu estou consumindo, que nem eu falei para vocês, né? O que eu assisto na TV, o que eu estou colocando para dentro de mim, o que os meus sentidos estão captando, né? Porque tudo isso eu estou tornando real na minha vida de uma forma ou de outra, ou de uma forma mais sutil, ou depois de uma forma mais material, né? E a minha conexão com o Atma, com a minha alma. Então, isso é o Ayurveda. Uma das principais rotinas do Ayurveda e que eu acho assim, que você quer, uma das principais coisas, né? Todo mundo pergunta, que chá que eu tomo para isso, que chá que eu tomo para aquilo, o que eu faço para emagrecer, qual que é a principal rotina ayurvédica, eu tenho que acordar e limpar minha língua todo dia. A principal coisa que você tem que fazer, assim, ó, realmente, seguindo a Ayurveda, é você se auto-observar. Essa é a principal coisa. Então acorda de manhã, fica em silêncio com você mesmo e observa como que você está. Observa o teu corpo, observa se o que você comeu um dia antes te fez bem, observa se você está com energia, se você está sem energia. Porque é você se conectando com você que você vai entender como que você se equilibra, como que você encontra a sua cura. Então, fazer momentos de silêncio ao longo do dia, né? Foi o que eu falei para vocês, eu tenho uma prática de 3 horas de sadhana matinal, que é 1 hora, 40 minutos de meditação, depois 1 hora e meia de prática física, e são os meus momentos de conexão com o meu divino, com o meu Atma, e eu senti que estava faltando alguma coisa, e foi por isso que eu criei esse momento de conexão, porque eu senti que estava faltando alguma coisa no meio do meu dia, porque eu tinha tudo isso de momentos de conexão, e daí depois eu ia viver a vida, né? Ia fazer várias coisas, ia pensar nos problemas da vida, porque há problemas, a gente está na Terra e está tudo certo. Mas eu percebi que tinha que me reconectar. E quando eu comecei a fazer isso, esse momento de reconexão comigo, eu senti muito benefício. Então eu senti que eu tinha que trazer isso aqui para vocês. Porque como eu já trouxe a minha rotina matinal de meditação, eu também já trouxe a minha rotina de meditação da noite. E eu não tinha essa rotina de meditação no meio do dia. E eu fazia muito tempo que eu queria ter. E eu resolvi materializar ela na minha vida. Então eu comecei a ter. E eu percebi o quanto isso foi benéfico para mim. Então, por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. Porque realmente faz muita diferença. Perceber suas narinas, se está desentupida, com certeza absoluta. Perceber se uma está mais aberta que a outra. Porque daí a gente percebe se a gente está mais solar ou mais lunar, mais yin ou mais yang. Tudo é autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu estou equilibrado, que eu estou com o corpo equilibrado, com o corpo físico, com a mente, consigo observar minha mente, os meus pensamentos, né? Eu acordo de manhã e eu percebo que minha mente está muito agitada. Nossa, está muito agitada. O que eu faço? Eu vou tomar um café? Não, eu vou procurar práticas para diminuir essa agitação, né? Ou eu acordo de manhã e eu percebo que eu tô meio para baixo, meio indisposto, né? Minha mente está mais tamásica ali. Mais para frente a gente vai falar disso nas lives. O que eu faço? Eu vou me encostar e fazer um relaxamento? Não, daí talvez eu tome um café. Então, assim, tudo na vida pode trazer um equilíbrio. É a forma que é usado, é a minha percepção de como eu tô e do que eu preciso, né? Então, assim, passar em terapeuta ayurvédico é muito bom, é muito bom. Ele vai te mandar um caminho, ele vai te acender uma luz para você se autoconhecer e para você seguir esse caminho, né? Por isso que eu acho que as lives explicando sobre isso já te faz levar diversas ferramentas para você, para a tua vida, para a vida da tua família, que
pode realmente levar vocês a terem muito mais saúde, a se entender muito mais, a se compreender muito mais, a compreender muito mais os filhos de vocês, porque isso é Ayurveda, é o estudo da vida, é o entender, né? Desde a concepção, que foi onde eu fui criado, até o meu momento de morte. Isso compõe a vida para o Ayurveda. Então, a gente também falou de ama, né? Que é a toxina. A toxina, ela é gerada, que é muco, né? Ela é gerada por uma não digestão de coisas físicas, que eu me alimento dos alimentos, mas não só de coisas físicas, de energias, de emoções, do que eu vivo na minha vida. Então, eu tenho que digerir tudo. Senão, tudo pode gerar toxina no meu corpo. E daí, falando de ama, a gente entra em Agni, fogo digestivo, que tem uma relação direta com Agni. Se eu tenho um fogo digestivo bom mesmo, é dito que eu posso comer até veneno, que eu não vou morrer, porque ele vai ser digerido. Então, para o Ayurveda, você não é o que você come, mas sim você é o que você digere. Então, se eu estou digerindo bem, né, os alimentos, eu vou ter um corpo saudável. Só que a gente tem que lembrar que a gente não digere só o que a gente come. A gente digere o que a gente come, o que a gente sente, o que a gente vive. Tudo. Tudo que meus órgãos dos sentidos trazem para dentro, eu também tenho que digerir. Tudo que vocês estão escutando aqui falar, vocês têm que digerir. Porque se vocês não digerirem tudo isso, como é que vocês vão absorver? Não absorve. A gente só absorve porque a gente digere, né? Então eu preciso ter Agni, fogo digestivo, para digerir o que eu como, mas também o que eu vivo. E isso é muito importante, porque foi o que eu falei na live de ontem. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu como tudo certinho, eu como tudo saudável, mas a minha digestão não é boa. E daí você vai ver a pessoa, ela está se alimentando e ao mesmo tempo assistindo um jornal que é cheio de morte, que é cheio de acidente. Então, o Agni dela tem que digerir tudo aquilo, né? Tem que digerir o que ela está comendo, o que ela está vendo e aquele monte de coisa ruim que ela está vendo. Então, a nossa digestão ela vai estar ligada com tudo que a gente vive. Isso é algo muito importante, essa autopercepção de que eu não sou só esse corpo físico, né? Que foi o que eu falei no início para vocês. Eu sou um ser holístico, então eu tenho que pensar no todo, como um todo. Porque daí eu consigo me conectar e ter saúde real na minha vida. Porque eu não tenho como separar a minha mente dos meus órgãos dos sentidos, do que eu sou, do que eu sinto e do que eu como. É tudo uma coisa só. E o meu Agni vai ter que digerir tudo isso. Tá? Então, saúde física vai muito além só do que você come. Vai muito além. É tudo que você vive na sua vida. Tudo que você faz, todos os hábitos que você tem, tudo que você pensa. Tudo isso o teu Agni vai ter que digerir, tá? E o nosso Agni, agora falando de Agni, fogo digestivo, tá? Então, o nosso Agni, ele é um fogo, vamos pensar assim. Então, ele tem qualidade de ser quente e de queimar. Quem é, se você pensar no universo, que é assim? O Sol, tá? E a gente tem uma relação de Agni e Sol, super ligadas. Então, vamos pensar no Sol nascendo. Então, o Sol tá aqui, ele nasce com uma chama, né? Bem baixinho. Ele vai aumentando, 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 aumentando. Aqui ele tá muito forte. E aqui ele começa a diminuir, 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 tá? Então agora vamos relacionar o teu Agni com o Sol. O teu Agni de manhã é um Agni fraco, porque o Sol tá fraco. O teu Sol interno também tá fraco, o teu Agni. Conforme o dia ele vai nascendo, esse Agni vai aumentando. Então 10 horas da manhã, o Sol já tá forte, né, gente? 10 horas da manhã já é um Agni mais forte. De acordo com a Ayurveda, deveria comer só depois das 10, porque daí eu já tenho um Agni que digere. Então, o café da manhã deveria ser às 10. Daí eu vou subindo, subindo, subindo. Meio-dia, pico do sol. É a hora que meu Agni está mais forte. Então, é o horário que eu deveria ter a maior refeição do meu dia. A refeição mais pesada, a refeição com mais nutrientes, porque eu tenho um Agni mais forte para digerir tudo isso. E daí o Agni, ele vai diminuindo, né, ao longo do dia, até a hora, o sol, até a hora que ele some, né? Então, assim, a minha janta deveria ser até no máximo 19 horas, porque eu ainda tenho um Agni para digerir. Depois disso, o meu Agni é muito fraco para digestão, principalmente de alimentos.
muito fraco. Não vou dizer que eu não tenho, eu tenho acne, mas ela é muito mais fraco. E tem algo muito importante. Se eu vou dormir com um monte de comida dentro de mim, para o meu acne ter que digerir, o que vocês acham que o acne de vocês deixa de digerir? O acne de vocês deixa de digerir o dia de vocês. Porque tudo que eu vivi no meu dia tem que ser digerido, que nem eu falei para vocês. Então, eu comi depois, lá às 8 horas da noite, 9 horas da noite, uma super janta. Aquele acne que era para estar forte, para digerir tudo que vocês escutaram eu falando, tudo que vocês viveram, todas as informações que foram absorvidas pelos seus indrias, seus órgãos dos sentidos. Aquele acne está ocupado digerindo o que você comeu, né? Então, não vai ter uma boa digestão, nem de um, nem do outro, porque é um acne para digerir tanta coisa assim. Então, esse acne da noite, o correto é que a gente deixe ele para ele digerir o nosso dia. Por isso que a gente deve comer a nossa última refeição até umas 7 horas da noite, uma refeição maior. Ah, tá, Carol, mas eu sinto muita fome depois. Daí você toma uma sopinha, você come alguma coisa bem levinha. E daí, tudo bem, teu corpo consegue digerir, tá? Então, o nosso acne ele tem uma relação direta com o sol e conforme o sol acende, ele também é mais forte, tá? O nosso acne ele também pode ser de 4 formas. Ele pode ser um acne bom, que digere e que digere tudo que você come e que absorve aquilo que você come. Ele pode ser um acne fraco, que vai estar ligado ao dosha kapha, mas a gente não falou de dosha, então eu nem vou falar disso para simplificar. Ele pode ser um acne fraco, então ele não digere direito, né? Ele pode ser um acne forte demais, que não digere direito, então ele torra. Então, vamos lembrar de uma churrasqueira que está com fogo muito forte. Você coloca alguma coisa lá. E na hora, antes de cozinhar, ele tostou tudo. É a mesma coisa de um acne forte demais. Também não é bom, também não é legal. E ele pode ser irregular. Às vezes ele tá bom e às vezes ele não tá. Às vezes ele tá digerindo e às vezes ele não tá digerindo nada. Então, isso é auto-observar. Eu auto-observo como está o meu acne, porque observando o meu acne, eu também vou observar, mais pra frente, que a gente vai falar, acho que na próxima live de amanhã, sobre os doshas, qual dosha meu talvez esteja em desequilíbrio, né? Então, observando isso, eu vou conseguir chegar também a essa conclusão, que é uma conclusão muito importante para o nosso autoconhecimento, né? Entender qual é o nosso desequilíbrio para conseguir achar um equilíbrio ali com o Ayurveda, achar um equilíbrio com ervas, com rotinas, com desintoxicação, né? E o nosso acne, para a gente saber alguma das coisas que a gente pode estar observando, né, para saber se ele está forte, se ele está fraco, se a gente está digerindo ou se a gente não está digerindo, são os sintomas de ama que a gente falou na live passada. Então, eu me sinto fraco, eu me sinto cansado, eu estou com alergia demais, eu estou com dores no corpo, eu como e me sinto pesado, né? Eu como e tenho gases, eu como e tenho azia e queimação. Isso são sintomas de um acne que não está digerindo, né? São sintomas de que eu estou gerando toxina no meu organismo. E isso do acne, a gente perceber, né, o nosso acne, também tem uma relação direta com a fome. Quando que eu devo comer? O meu corpo é inteligentíssimo. O nosso corpo, ele avisa quando a gente deve comer. Ele nos dá um sinal. Qual que é esse sinal? A fome. Eu devo comer quando eu tenho fome. Porque quando eu tenho fome, eu tenho acne, eu tenho fogo digestivo para digerir. Se eu como sem estar com fome, eu não tenho fogo digestivo para digerir. Quer dizer que o meu corpo vai gerar ama, toxina. Então, de acordo com a Ayurveda, eu me alimento quando eu tenho fome. Se eu não tenho fome, eu não como. Tá? Existem casos de vata agravado, né? Que daí vai ser a pessoa acha que ela não tem fome e passa por cima da alimentação e que a gente tem que buscar um equilíbrio de outra forma. Mas no geral, a fome é um indicativo de que eu tenho fogo para digerir e que eu vou comer e que aquilo vai ser digerido. E outra coisa,
Eu como, isso é uma coisa muito importante. Gente, eu como para quê? Eu como para ter energia, né? O alimento tem prana, o alimento tem proteína, o alimento tem vitamina, então eu como para ter energia. Eu comi, almocei e ter sono logo depois que eu como. É saudável? Não é. É o contrário do que eu estou buscando com a alimentação. Eu como para me sentir com energia e não cansado e não com sono. Se eu como e eu me sinto cansada, eu tenho vontade de dormir, ou eu não estou digerindo direito, ou eu estou comendo demais, ou eu já estou com o corpo intoxicado. Então isso é autoobservação. A gente come para ter energia na vida, né? O Kichari ajuda muito, né? Porque ele é de fácil digestão. A gente vai falar disso, né? Na nossa última live, que eu vou falar de equilíbrio e desintoxicação. Daí eu vou dar as dicas de como a gente está equilibrando esse Agni, né? Está melhorando esse Agni, está desintoxicando o nosso organismo para achar um equilíbrio. Inflamações são sintomas de um corpo intoxicado, né? Dores no corpo. Foi como eu falei ontem para vocês, o nosso corpo físico, ele foi feito para ser confortável. Ele é um envoltório, ele foi feito para ser confortável. Se não está confortável, tem alguma coisa errada. Se não está confortável, você tem que olhar para as suas rotinas, você tem que olhar para a tua vida, você tem que olhar para o que você come, para entender o porquê que não está confortável viver dentro do meu corpo. Sabe? É igual assim, eu compro uma roupa e ela tá apertadíssima, eu fico vivendo com aquela roupa apertada, aquilo tá me incomodando e tá me incomodando. O nosso corpo físico é a mesma coisa, não é para ser apertado, não é para incomodar, é para a gente ter conforto no corpo físico e conseguir evoluir na vida, né? Então, o maior indicativo se eu tenho saúde, se eu estou bem, se eu estou digerindo, se eu tenho toxina, eu estou confortável dentro do meu corpo físico? Esse meu envoltório de evolução terrena, ele está confortável? Porque é para ser confortável. Não, Maria, não. É normal, tá? Come depois das 18, assim, depois das 18 até umas 19, 19 e meia, é um horário normal de comer, tá? Tranquilo, assim, horário de janta. Você não vai fazer uma refeição como o almoço, mas é uma segunda refeição grande ali que você vai ter tempo, você vai ter 2 horas antes de dormir para digerir, né? Porque a gente tem que ter mais ou menos isso, umas 2 horas para digerir a refeição para depois dormir. Mas não, é normal esse horário. Até se você não comeu nada à tarde, que seria o mais indicado, é bem normal, tá? Por exemplo, outra coisa sobre o Agni, né? Esse tipo de dieta que foi colocado, né, para todo mundo. Ai, come de 3 em 3 horas. Ai, come o dia inteiro. Come o dia inteiro, porque daí você não tem fome, daí você não tem fome, daí você come menos. Imagina que você tem uma fogueirinha ali, e daí ela tá ali pronta para você se alimentar. E daí você tomou um café da manhã bem cedo já, que ela era bem pequenininha, você jogou lá a comida em cima. Aquele fogo fez o quê? Diminuiu, né? Ele vai aumentando. Daí chega lá no meio da manhã, você come 3 castanhas. Joga as castanhas lá, naquele foguinho. O que, que acontece com o foguinho? Diminui. Daí chega meio-dia, que era pra você ter fome mesmo, comer uma refeição grande, digerir aquilo, absorver. Aquele foguinho tá pequenininho. Você joga comida lá, o que, que você faz com aquele fogo? Abafa todo ele. Ele não digere nada direito. Daí você está absorvendo o que você está comendo ou não. E daí você não está digerindo e você está gerando o que no teu corpo? Toxina. Então, essa história são coisas que foram criadas, né, por diversos profissionais, por diversas pessoas, de comer de 3 em 3 horas, que é assim que a gente tem que fazer, né, mas cada ser é único e a gente tem que, na verdade, aprender a sentir o nosso corpo, a sentir se eu tenho fome, a sentir se eu tenho fogo para digerir, aprender a sentir se eu comer de 3 em 3 horas está me fazendo bem ou está me fazendo mal, né? Se você é um super atleta, se você está treinando aí, tipo, treinando para campeonato e treino o dia inteiro e realmente tem todo esse esforço,
Cara, daí você tem acne para comer o dia inteiro praticamente. Porque isso também acontece, né? Então tem pessoas ali que vão ter essa necessidade, só que elas vão sentir o corpo dela. Não é um reloginho programado que você coloca para despertar, hora de comer uma castanha, hora de comer tomar um copo de leite. Não, eu senti que meu corpo está precisando, eu me alimento. E daí tá tudo bem, daí tá tudo certo, né? Mas para as pessoas normais, vamos dizer assim, que não estão treinando de alta performance, o corpo requer de 3 a 2 refeições no dia. De 3 a 2 refeições no dia. Dentro do Ayurveda, do Charaksrita, que é um livro super antigo, ele diz que uma pessoa saudável deveria comer 3 vezes no dia. E que uma pessoa que está doente deveria comer 2 vezes no dia. Porque quando a gente come menos e a gente tem menos fogo para digerir, a gente também dá mais tempo para o nosso organismo, que é um sistema inteligentíssimo, se autocurar, se autolimpar, né? Que é a ideia do jejum terapêutico. Jejum cura, gente, jejum cura muito. Um outro dia a gente faz uma live só de jejum, mas jejum traz muita conexão, traz muita cura, porque você deixa o teu corpo quietinho, sem ter que digerir nada, para ele poder se autolimpar, para ele poder se autocurar, né? Então acho que é isso. É isso que eu ia falar com vocês aqui hoje sobre acne, sobre fogo digestivo. Se vocês têm alguma dúvida, podem mandar, né? Tá sendo um trajeto bem legal essa caminhada de Ayurveda aqui com vocês. A gente já falou de Ama, a gente já falou de Ayurveda, agora a gente falou de Agni, que é esse fogo digestivo tão maravilhoso, que está aí para avisar a gente quando a gente tem fome ou não, né? Eu acho que é o mais importante é vocês pegarem tudo isso que a gente está conversando aqui, tudo isso que estou passando de Ayurveda para vocês e aplicarem na vida de vocês, na autoobservação, na autopercepção, né? Perceber realmente como é que tá, como é que vocês estão se sentindo. E a gente continua, né? Amanhã a nossa live é de, poxa, se não me engano, e elementos da natureza. Então amanhã a gente vai entender um pouquinho de constituição de cada um. Constituição do tudo, de todo, do todo, né? Constituição da natureza, as estações do ano, como isso interfere no meu corpo, no meu Agni e num corpo saudável. Namastê! Gratidão estar junto com vocês aqui. E amanhã a gente está junto de novo às 1h30, tá? E lembrando que mesmo depois que terminar as lives do Ayurveda, eu vou trazer outros assuntos novos, mas o momento de conexão continua. Beijo enorme para vocês, um ótimo dia abençoado.